vezes você já quis falar algo, mas se sentiu bloqueada e com medo? É sobre isso que nós vamos falar hoje nessa live. E vamos explorar como encontrar a sua voz, a nossa voz verdadeira. Aquela voz da essência, aquela que é nossa mesmo. Como que a gente pode sair do silêncio que muitas vezes nos prende, nos aprisiona em lugares que nós não gostaríamos de estar. E como manifestar finalmente essa voz, essa força que nós temos no mundo. Vamos aproveitar esses momentos juntas para ampliar esse assunto, trazer bastante clareza. E para quem ficar com a gente até o final dessa live, a gente também vai sugerir um caminho de solução bem prático para que você já possa sair utilizando essas informações, já aplicando na sua vida. Quem vai me acompanhar hoje é a minha querida amiga Annelice Lima. Boa noite, Anne. É uma alegria sempre fazer a live contigo, né, Anne? A gente tem muitas coisas em comum, então a nossa história vai se complementando. Quem está aqui com a gente, que se interessou pelo tema do silêncio à força, como manifestar a sua voz no mundo. Muitas de nós temos esse desejo de manifestar nossa voz, de dar voz àquilo que a gente pensa, sente. Então, compartilha com alguém que você sabe que pode se beneficiar. É um assunto que, com certeza, faz bem para muitas pessoas. Então, vamos compartilhar o que faz bem. A gente está precisando, né? Compartilhar coisas boas. Eu acho que muita gente vai se identificar com esse tema, né? Porque ao longo da nossa vida, a nossa voz vai mudando naturalmente. Quando a gente é um bebê, a gente fala de um jeito, e hoje, como adultas, deveríamos falar de outro jeito, né? Essa é a nossa evolução natural na vida, né? Nos nossos relacionamentos, a gente vai aprendendo a se posicionar, mas às vezes é um pouco mais difícil, né? Em algumas situações, um pouco mais desafiador. Então, a primeira pergunta até que eu trouxe para reflexão aqui do grupo, e caso você se sinta à vontade de compartilhar aqui com a gente vai querer saber também a sua opinião sobre os assuntos, responder se você também enfrentou ou lida com isso até hoje. Então, a pergunta foi: quantas vezes você já quis falar algo, mas se sentiu bloqueada ou com medo? Será que tem alguma situação específica que você se lembra? Será que hoje mesmo isso aconteceu? Então a gente está aqui para caminhar esse pedacinho do caminho com você e ampliar esse assunto. Então, Anne, eu pensei de colocar a gente na fogueira já de início, de largada. Vamos lá. Estamos aqui para isso. E a gente se expor um pouco aqui também, né? Compartilhar a nossa história, como que é a nossa relação com a nossa voz, quais são as referências que a gente tem, por que esse assunto é importante para nós, como que esse assunto tomou forma na nossa vida. Boa noite, Ana, muito bem-vinda também, Ana Santos. E se você quiser começar daí, depois eu sigo por aqui. Muito bem. Então, esse é um assunto que quem me acompanha sabe, de vez em quando eu falo, né, sobre essa questão da voz. Para mim é muito significativo, porque quando eu comecei a usar as redes sociais para divulgar meu trabalho, eu não conseguia fazer o vídeo. Tinha muita vergonha, uma trava enorme, né? E me escondi por um tempinho, né, por uns meses. E aí eu resolvi fazer um vídeo. Estava fazendo um grupo de desafio, né? O desafio da Superando a Codependência. Fui gravar um vídeo para o desafio. E mandei o vídeo. Falei, poxa, fiz o vídeo, né? Já foi uma barreira que eu venci. E aí passou mais alguns meses e eu fiz um vídeo para o Instagram. E eu me lembro bem aquele dia. Quando eu fiz aquele vídeo, eu falei assim, gente, tá diferente. Aí eu procurei na minha galeria o vídeo que eu tinha feito uns meses antes, poucos meses antes. E aí eu fui até meu marido e falei, vê esse vídeo aqui. Eu mostrei o primeiro que eu tinha feito. E aí mostrei o que eu tinha gravado naquele dia. Eu falei assim, olha esse outro aqui, parece outra pessoa. Minha voz era abafada, não saía, você tá vendo? Eu assim, empolgada, né? Porque eu vi a diferença em mim. E hoje está mais diferente, né? Eu consigo me expressar melhor aí. Então, realmente, eu precisei
vencer uma barreira ali da falta de costume. Muitas pessoas falam sobre isso. Mas tinha uma questão emocional. E na minha história, eu pude identificar, e quem me acompanha de perto também talvez já ouviu essa história aqui, mas vai ser bom ouvir de novo. E aí eu me lembrei que quando eu era criança, tiveram alguns anos seguidos, e eu tô falando aí, criança de estar na primeira série, segunda série, esse período aí dessa idade da minha vida. E eu me lembro, como poderia esquecer, né, das infecções de garganta que eu tinha. Eu ia lá no hospital e ele levava Benzetacil, que doía muito. Então eu me lembro de abraçar minha mãe chorando para levar aquela injeção, porque eu estava com a garganta inflamada. E depois, né, de tudo que eu estudei, principalmente a questão da psicossomática, né, a relação dos sintomas com as nossas emoções, ficou claro para mim. Desde pequena, eu aprendi que eu tinha que ficar quieta. Então, eu fui uma criança, embora amorosa, agradável, né? Mas eu não era só agradável, eu queria agradar. Então, para agradar, para não causar problema, eu me calei. Ninguém me falou para fazer isso. Eu entendi, eu tive essa percepção do ambiente e eu percebi que era melhor eu ficar bem quietinha. Então, eu me desenvolvi nesse modelo, nesse molde. E eu cresci assim, não querendo desagradar, com dificuldade de dizer não e ficando quieta, embora comunicativa, né? Quem me conhece há um tempo, né, antes do Instagram, que sabe, eu sempre fui comunicativa, sempre gostei de conversar, porém, eu não falava dos meus sentimentos, eu não sabia me posicionar, eu não colocava de fato a minha voz no mundo. E isso, claro, teve várias consequências, né? Inclusive, recentemente, ano passado, eu descobri um problema na garganta, na tireoide, também na psicossomática, a gente vê que é uma relação aí com se sentir incapaz, né? Achar que não pode colocar a voz no mundo. Então, é muito bom ter essa clareza, né? Poxa, é por isso que aconteceu assim. Mas muito melhor do que ter essa clareza é eu conseguir hoje colocar a minha voz e compartilhar o que é importante para mim, o que fez parte do meu processo e que contribui com o processo de outras pessoas. Então, é muito gratificante poder me expressar, usar a minha voz sem medo, sabendo que a minha voz é importante para mim, claro, mas que pode ter uma mensagem importante para outras pessoas. Isso dá força para a gente usar a nossa voz, né? Sim, é verdade. E que história, né, Anne? Agora, quando eu vou te perguntar se tu pegou meu papel aqui da minha história para... Porque qualquer semelhança é mera coincidência. Talvez alguém aqui se identifique. Olha, alguém já colocou que se identifica aqui nos comentários. Sim. Até com questão de tireoide, né? Então, é isso. A gente precisa desenvolver autoconhecimento. A gente precisa se apropriar da própria voz. Se apropriar da própria voz para poder usá-la de forma benéfica para a gente e para outros também. Exato. E você usa a sua hoje, Grazi, mas eu quero saber por que você se identificou. Hoje eu uso a minha também. Vários problemas de garganta, né, nessas pessoas se manifestam justamente por esse padrão que surge lá desde bem jovenzinhos, né? Onde a gente engole muita coisa, a gente engole e não expressa, né? Às vezes fala sobre tudo, mas não fala sobre o que a gente sente, como que a gente está. Não que a gente precise falar disso em todos os ambientes, né? Não é disso que a gente está falando, mas quanto mais a gente cala e engole, mais a nossa garganta precisa processar, né? Então, aí, para isso está também o estudo da psicossomática, o estudo da linguagem da doença, para nos ajudar a nos relacionar com isso também. E também a pessoa que está nos dizendo, né, o comentário aqui, me calei durante muito tempo na minha vida. Exato, isso tem o seu efeito agora. Eu vou falar um pouquinho da minha história, vou repetir algumas coisas que a Anne falou, porque também aconteceu comigo, mas eu vou trazer uma questão nova que também me impactou bastante, considerando essa questão da voz. Então, quando eu comecei
Não comecei tão jovem quanto a Anne mencionou aí, né, na infância já, mas eu lembro que na adolescência eu tinha várias repetições de infecção na garganta, de fechar, de não conseguir engolir, de não conseguir comer, de não nada. Então foram várias mesmo, sempre tomando remédio. Eu lembro de sempre estar tomando alguma coisa, sempre estar tomando antibiótico, essas coisas nada, tudo aí que o pessoal dá para dor de garganta, mas descobrir mesmo o que era, o que não era, não aconteceu naquela época. Então, acaba que a gente fica muito perdido, porque você se vê sempre naquela situação, mas não sabe por quê e nem sabe como agir para que aquilo não aconteça. E também a mesma coisa, né? Não expressar os sentimentos, para mim sempre foi uma questão, né? Falar sobre o que eu sentia, e até com amigos mesmo, né? Amigos próximos, sempre preferia guardar, né? É melhor guardar, vamos ajudar o outro, né? Essa era a minha manifestação no mundo, de olhar para o outro, mas engolir o que era meu. E a minha garganta mostrava isso, que tinha palavras que eu estava engolindo. Isso era um resultado de um padrão. E além disso, há poucos anos atrás, eu conversando com uma outra amiga terapeuta, a questão da... Vou trazer um tema aqui, sistêmico, familiar, né, que eu sempre considerei na minha jornada, que é o tema da escravidão. Ela faz parte da minha história. Então, das minhas origens, dentre elas, está a escravidão. E há tão somente 100 anos atrás, existiam escravos na minha família. E conversando com uma terapeuta sobre isso, ela trouxe alguns fatos, enfim, e me fez perceber que os escravos, né, as pessoas que eram oprimidas dessa maneira, elas não tinham voz. E isso me fez pensar em várias coisas, me fez refletir, né, no quanto que às vezes eu ficava... A gente manifesta essa lealdade, né, de não querer se manifestar no mundo. Porque... E de histórias que a gente às vezes nem conhece. Né? Então, só de olhar para um povo, né, várias pessoas que não puderam se manifestar, defender seus pontos de vista, se eu faço parte dessa história, isso certamente se reflete em mim de alguma maneira. Então, no dia que eu tive essa conversa, especialmente, ela até me perguntou, né, e será que você está se calando assim como essas pessoas tiveram, né, foram obrigadas a se calar? E isso me mostrou que, na verdade, eu poderia tirar muita força dessa situação. E é o que eu venho fazendo, né, numa construção. E também eu quero pegar o seu exemplo do vídeo. Quem me conhece há mais tempo, quem já me acompanha há mais tempo aqui no Instagram, sabe que, primeiro, eu levei muitos meses para gravar um vídeo. Então, a gravação do primeiro vídeo foi um acontecimento. Inclusive, o meu marido sempre fala, né? Aí ele dizia assim, quem via aquela menina, assim, tendo que gravar de noite, sem ninguém ver, porque tinha vergonha, sabe? Ele sempre fala isso, e agora que abre uma live e sai falando... Então, recordar disso, que faz parte da minha história, mas que eu não preciso repetir, não preciso ficar calada. Ao mesmo tempo, a minha voz não precisa servir como uma vingança, como muitas pessoas, ao olhar para a sua história, querem vingar a sua história e procuram culpados. Não, eu entendi que a minha voz não precisava servir para isso, mas ela podia, sim, servir para servir a vida, né? Ir em direção à vida. Assim como essas pessoas que, apesar de não poderem manifestar sua voz no mundo, elas também permitiram que a vida passasse por elas. Só que de outras maneiras. Por isso que eu tô aqui hoje, né? Porque elas permitiram esse caminho. Então, isso me deu muita força na minha caminhada. E hoje, nos programas que eu conduzo, né? Você também tem bastante esse foco de a gente manifestar cada dia a nossa nova versão, né, que vai se melhorando pouco a pouco e vai encontrando um espaço, um lugar, né? Então essa foi a minha
a minha trajetória com a minha voz. E se a gente comparar os vídeos, vai dar bastante diferença também. E o que eu acho legal é que as pessoas me deram muitos elogios quando eu fiz o vídeo. Porque o elogio não era só do vídeo, ou do que era que eu estava falando no vídeo. Muitas delas conheciam a minha trajetória que me levou a chegar àquele primeiro vídeo. Então tinha muito mais do que 30, 60 segundos por trás daquelas palavras, por trás daquele momento. Realmente foi um antes e um depois. E eu fico muito feliz porque a minha voz hoje é o que manifesta uma porta para a vida, né? Uma porta para a vida que a gente pode ter, uma nova chance de escrever uma história diferente. Então eu fico muito feliz. Tem algumas pessoas que dizem que eu tenho voz, aí eu não sei se o pessoal vai concordar ou não, eu acho até graça quando as pessoas dizem isso, que eu tenho voz de locutora, que eu poderia trabalhar na rádio. Mas aí fica a critério do ouvinte, né? Mas essa foi a minha história. Mas você tem uma voz muito bem colocada mesmo, que transmite confiança, né? E isso tem a ver com a sua trajetória mesmo, essa confiança do que você ensina, do que você compartilha. Isso é muito legal, né? A gente enxergar na nossa trajetória também. Sim. Obrigada, Anne. Eu aceito, recebo esse elogio e vindo de você especialmente. Claro, a gente precisa construir isso, né? Não é simplesmente a gente olhar para alguém, a fulana encontrou a voz dela, então eu vou imitar, vou fazer certinho como ela faz, que vai dar certo para mim também. A gente sabe que não é isso, na verdade, isso gera o efeito contrário, porque é a nossa essência, é a nossa voz, é nós que estamos manifestando a gente mesmo no mundo. Então, se apropriar da própria voz tem a ver com autenticidade. Porque quando é imitação, a gente não se apropriou da nossa voz. Então, a nossa voz é a nossa verdade, né? A nossa essência. Por isso que é tão significativo, né? E por isso que eu gostei muito de quando você me chamou para fazer essa live, que essa trajetória é muito significativa para mim. Sim. E eu vejo que, mesmo hoje, como mentora, terapeuta, eu ainda estou me lapidando. Eu tenho um pedaço de papel que eu gosto de mostrar, a Grazi vai ver só a gravação, que ele é o formato de um diamante. E é muito significativo, embora seja o peso de papel, não é um diamante verdadeiro, né? Esse símbolo, ele remete, né, a algo que é precioso, mas que se não fosse lapidado, nós não iríamos ver o valor que tem. Então, cada pessoa é assim, cada pessoa é única e precisa ser lapidada. E essa lapidação é feita pela própria pessoa, não se coloca nas mãos, diferente de um diamante, né? Que é alguém que tem que fazer isso, para que aquele diamante que não tem vida, ele se torne algo desejado e precioso. Nós somos responsáveis por nos lapidar, por buscar autoconhecimento, ajuda, desenvolvimento pessoal, e é isso que a gente quer compartilhar aqui hoje, né? Esse incentivo também. Sim. Essa preciosidade está na sua mão, que está ouvindo a gente aqui, ó, está na sua mão, você tem isso. Talvez você não enxergue, só precisa ser lapidado, né? Você precisa enxergar o seu valor para poder colocar a sua voz no mundo, com autenticidade, com a sua essência, e isso é gratificante, né, quando a gente consegue. Não é para provar nada para ninguém, é por nós mesmas, né? Por isso que é gratificante. Isso, exatamente. Eu costumo falar que o mundo já tem muitas cópias, né? E ninguém pode ser melhor você do que você mesmo. Então, se tem uma coisa que é única, é a gente. E a nossa voz está entre os elementos que nos compõem. Então, a gente não pode abrir mão disso para querer simplesmente copiar o outro e manifestar algo que já existe no mundo. Porque o mundo está ansioso para ver quem você é, para ouvir quem você é. E você falou uma coisa muito interessante, que você disse, cada um vai se manifestar de um jeito, e às vezes a forma de falar, ela é a manifestação verdadeira disso. E
Tem pessoas que nessa hora vão achar, então eu preciso falar alto, eu preciso falar forte, eu preciso impor as coisas. E não é isso. Não é esse o caminho necessariamente, porque tem muitas pessoas por aí que estão gritando, estão vociferando, mas na verdade é por causa de um vazio interno que existe ali, um vazio emocional. Então elas não se sentem ouvidas ou não se sentiram durante a vida e elas precisam gritar. E não é isso. Vocês veem, eu tenho um jeito de falar, a Anne tem outro, a gente seguiu também caminhos diferentes para ajudar as pessoas a manifestarem a própria voz. E pronto, essa é a nossa história. Se a gente não quiser carregar a nossa própria história, aí a gente está perdido, né? Eu achei interessante o comentário aqui da Ana. Ela falou que entrou na técnica vocal para ter um espaço para cantar. Tinha pessoas ali que se incomodavam, né, quando ela cantava, e para ela isso é algo libertador e é terapêutico. Então, que bom, que coisa linda que você foi atrás de algo que para você faz bem, que faz sentido, porque isso é se apropriar da própria voz, para fazer o que você ama, o que você se sente bem. Não necessariamente é fazendo uma live, gravando um vídeo, não, é o que faz sentido para você. E parabéns, viu? Com certeza vai inspirar outras mulheres aqui. A Roseli comentou, né? Essa essência da vida, somos diferentes e especiais. E disse parabéns, obrigada. A Ana que falou da minha voz que é meiga, né? A gente consegue ver ela sorrindo até por mensagem, dócil. Isso era uma coisa que antes me incomodava, porque minha voz é muito delicada, né? Não impõe autoridade. Mas hoje eu vejo, né, que para o meu trabalho é como é importante que eu seja do jeito que eu sou. Que eu não tenha tentado mudar, porque é justamente isso que conecta, né, com as pessoas. Exatamente. Ela falou assim, mulheres, Anne e Grazi, mulheres que inspiram. Obrigada, querida. Muito obrigada. Ela falou parabéns pela nossa história de superação e autoconhecimento. Ela falou também da trajetória dela, né, de não conseguir se expressar, né, que calou e tem questões aí com a tireoide. A Grazi colocou aqui que a psicossomática ajudou ela, né, a vencer dificuldades em gravar vídeos, se expressar. Cresce uma inibição da voz. É que a voz é simbólico, tá? Quando a gente fala da voz, envolve nossa voz, mas envolve nossa imagem também. Então, você já destravou, né? Continua fazendo, que vai ficar mais fácil. E minha sugestão é cada vez mais você se preocupar menos com o que as pessoas pensam, porque isso trava a gente também. Sim. A Adri falou que quando canta, começa a tossir, minha voz não quer sair, pode ser que você esteja travando, né? A Rose falou que eu sou delicada, mas direta e objetiva. É importante, né? É importante que seja assim. E falando da nossa trajetória e da lapidação que eu falei, né? Que eu usei aqui o diamante de símbolo. Esse ano, para mim, também foi bem significativo. Quando a gente estava preparando, que eu comentei com você, né, Grazi, que eu fiz uma masterclass em outubro, 28 de outubro, de psicossomática da mulher. Então, eu estudei mais, né? Me aprofundei mais nas questões das doenças do aparelho reprodutor feminino. E por quê? Por que eu fui levada a isso? Né? Não foi aleatório que eu escolhi isso, mas muitos atendimentos que eu faço, eu me deparei com mulheres que eram muito travadas, não só a voz, mas o movimento, e aí tinham problemas, né? Sofrem com problemas no ovário, endometriose, mioma, e algo para mim assim, que foi bem marcante, uma mulher que eu atendi com vaginismo, e ela identificou, o mais impressionante para mim foi isso, ela já identificou o porquê, né? Mesmo quando ela era bem jovenzinha, ela já definiu para ela que a relação sexual era algo ruim, então ela já se travou. E mesmo casada com muitos anos, ela ainda sofre, né, muito com isso. E para mim, né, eu trago aqui esse assunto porque é muito simbólico e é uma questão psicossomática também, claro, tem questões orgânicas, né? Todas as doenças, obviamente, a gente precisa procurar um médico, seguir as orientações, mas
o vaginismo é uma das doenças que os médicos não conseguem encontrar uma causa orgânica. Então, tem um emocional muito forte por trás. Não só essa, né? Mas é que essa aí é mais simbólica. E aí entra essa questão da pessoa não se apropriar da própria voz, de se posicionar mesmo na vida, de se posicionar com um olhar de leveza, de viver com prazer em todos os sentidos. E o acompanhamento terapêutico ajuda muito nisso, a conseguir se soltar, a se libertar de crenças, de padrões, de condicionamentos e histórias também familiares, como você pontuou, né? Uma questão dessa mulher, por exemplo, não eram coisas que ela tinha sofrido, mas ter visto o sofrimento da mãe e de outras mulheres da família. Então, ela não se permitia ser ela mesma, viver a própria vida, né? Porque se apropriar da voz é se apropriar da própria vida também e desfrutar da vida, que é preciosíssima. Como você já comentou, né? Não tem ninguém igual. Cada ser humano é único. A gente vai desperdiçar esse privilégio, esse presente maravilhoso. Então, ter ouvido essas mulheres, né? E ter identificado também muita coisa na história das mulheres da minha família, me levaram, né, para esse caminho, para ter mais desejo ainda de usar minha voz para ajudar essas mulheres que sofrem com doenças do aparelho reprodutor, também tireoide, obesidade, que está bem relacionado aí com o feminino. E para mim, hoje, poder falar isso também abertamente é uma liberação também da minha voz, né? Ali na Masterclass da Psicossomática da Mulher, eu falei, eu estou fazendo uma especialização em sexualidade sistêmica. É justamente para ajudar mais ainda essas mulheres. E é maravilhoso quando a gente vê, às vezes em um atendimento, aquela mudança que traz leveza mesmo para a vida, né? Que traz uma sensação de que, poxa, agora eu posso viver, como se não pudesse viver antes, né? Não pudesse ser quem é. E é maravilhoso isso, né? Poder compartilhar algo que faz bem pra gente, não é que só a gente saiba, é que a gente teve a oportunidade de aprender, então a gente tem que usar a nossa voz para levar isso para outras pessoas. E eu sei que você faz isso também, né, Grazi? E eu acho, a gente às vezes compartilha, né, experiências, eu acho incrível. E se você quiser compartilhar alguma experiência aqui também, dessas mulheres que você conduz, a gente vai gostar de saber. Sim, porque a gente fica tão feliz, né, quando a gente vê isso acontecendo, como se a gente visse a nossa história diante dos nossos olhos de novo. É uma mulher ganhando a sua voz, descobrindo qual é a sua voz. E dentro, pessoal que sabe aí que eu conduzo grupos, né, grupos de mentoria e grupos de coaching sistêmico. Agora mesmo, a turma que está acontecendo, a gente tem várias experiências das mulheres dando uma chance para a sua voz. Teve uma delas, que agora eu lembro do relato dela, ela tinha o sonho de ser palestrante, e ela realizou esse sonho dentro do processo de coaching sistêmico. Ela fez a primeira palestra dela já. Na verdade, ela acabou fazendo 2 no mesmo dia. Então, olha o poder dessa pessoa e a força que ela descobriu dentro dela, sendo que talvez durante a vida ela não conseguia acreditar que isso se tornaria realidade um dia. E esse foi, né, um dos casos literais que a pessoa ganhou a voz e colocou para o mundo. E ela levou para as pessoas que a ouviram um assunto de extrema relevância. Ela já saiu falando sobre autoestima, também trabalha com mulheres e se deu conta que o conteúdo que ela ofereceu atingiu depois a família dessas mulheres pelos relatos que ela recebeu. Então, muitas vezes a gente deixa de falar as coisas ou deixa de manifestar os conhecimentos que a gente teve ao longo da nossa jornada e não percebe o quanto a gente deixa de ajudar as pessoas ou de disponibilizar para elas um conhecimento que pode ser libertador. E aqui que a gente vê a diferença dos caminhos que a gente decidiu seguir, né? A Anne trabalha mais voltada para a psicossomática, para essa área da saúde da mulher, da saúde feminina, né? E eu me direcionei, apesar de usar também a psicossomática nos meus atendimentos individuais e em grupo, me direcionei para as questões de realização, de tirar projetos do papel. Essa é a nossa hashtag, tirando projetos do papel. Porque
muitas vezes, e eu, né, me incluía nesse lugar, muitas vezes a gente tem tantas ideias, mas a gente não dá voz a essas ideias. A gente não deixa que elas venham ao mundo, que elas se tornem conhecidas. Então, muitas vezes, no mesmo lugar onde elas nasceram, elas também morrem, porque a gente não permite que ninguém mais conheça. Então, para mim, é uma alegria assim, muito especial eu poder conduzir também essas mulheres a dar voz, a dar forma aos seus projetos, a permitir que as outras pessoas conheçam, né? A Ana, que você comentou agora sobre o comentário dela, a Ana é uma das pessoas que está no meu grupo lá também. Legal. E ela voltou, né, a esse contato com o canto, que sempre fez parte da vida dela, na verdade, mas por um momento ela acabou se retraindo pelos motivos dela e agora ela está vivendo isso de novo. E a gente sabe que isso também é uma experiência que a gente vive com o corpo, né? A música, ela traz muito essa experiência do corpo. A Ana Paula também está aqui com a gente, ela também está lá e manifestando de uma forma incrível a voz e a força dela. Até comentou aqui, né? Como dá trabalho não pensar no que os outros pensam. É verdade. Quando a gente, especialmente quando a gente começa a se expor, né? Porque as pessoas vão começar a perguntar, né? Ah, mas o que tu tá fazendo? Ah, mas o que não? Tu falou isso aqui, ó, mas isso aqui não é bem assim. E aí a gente vai percebendo, né? Quão firme está já a nossa voz, o quanto que a gente suporta, o quanto que a gente consegue manifestar. Então, é um trabalho que realmente deixa a gente muito feliz, né, Anne? Eu vejo em você também esse tipo de alegria de ver as pessoas se manifestando no mundo. Sim, e você estava falando, né, dessa mentorada aí que fez as palestras, que ajudou outras mulheres. Antes de você falar disso, eu fiquei pensando, assim, gente, se ela tivesse ficado calada, essas mulheres, talvez algum dia teriam tido essa informação com alguma outra pessoa, Sim. mas tiveram com ela e em pouco tempo, e já fez diferença na vida dessas mulheres. E não importa se foram 5 ou 10, essas mulheres que receberam impacto com ela vão impactar outras mulheres. Olha como que é uma escala, assim, que vai se multiplicando, né? Não dá pra gente imaginar o alcance. E enquanto você estava falando, eu estava lembrando de um vídeo que eu compartilhei poucos dias atrás, que é a entrevista de uma neta com a avó, né? Sim. E essa questão da voz, para mim, é muito significativo. Por isso que eu escolhi aquele vídeo ali para compartilhar. A neta pergunta para a avó, né, como se ela já foi elogiada pelo marido, se ela pode escolher o marido, se ela pode realizar sonhos. E a avó vai falando que não, né, que ela não pode escolher. Calou a voz dela. Ela não tinha, ela não sentia que tinha o direito e a liberdade de colocar a voz dela no mundo. E aí a avó pega as perguntas e faz para a neta, né? E a neta fala, vai respondendo de forma positiva que sim, né, que ela tem um bom relacionamento, que ela está realizando sonhos. E isso para mim é muito icônico, porque eu fui direcionada também para contribuir com as mulheres, né, que têm suas questões, essas travas, né, na vida, porque tem essa história na família de mulheres que sofreram, de mulheres que não puderam escolher, que passaram inúmeras dificuldades, né? E parar e pensar agora, né? Eu estava pensando isso, é emocionante pensar, falar, hoje eu posso, hoje eu dou voz, não é só por mim, é por tudo o que elas passaram para chegar até mim. Hoje os tempos são outros, a gente pode viver diferente, pode fazer escolhas. Muitas mulheres não puderam. Então a nossa escolha deve ser se apropriar da nossa voz, da nossa vida e usar isso para ser feliz, para viver com satisfação, de forma digna, contribuir, né? No fim das contas, como foi o exemplo que você deu dessa mentorada, no fim das contas, qual que é a nossa obrigação aqui? É usar nossa voz para contribuir com as outras pessoas. É ser útil, é servir. E é isso que a gente procura fazer, né? Servir. Inclusive agora aqui nessa live, isso é o que motiva. E a gente vai passar ainda um passo a passo aqui para quem está acompanhando a gente poder se apropriar um pouquinho mais ou começar a se apropriar, né? Da própria voz. Sim. E a sua fala me fez lembrar
de uma informação antiga, que talvez as pessoas que nos acompanham aqui se lembrem também. O que é que a gente tem nessa vida que a gente não tenha recebido, né? E a nossa voz está entre essas coisas, esses presentes. Então seria até egoísmo da nossa parte a gente ter algo valioso para compartilhar, ou mesmo uma palavra. Não quer dizer que você precisa vir aqui no Instagram, porque não é só de Instagram que é feita a voz. Muito pelo contrário. É na vida, né? É na vida que a gente se manifesta. Então, é usar a sua voz para animar alguém, para não deixar esse alguém perder a esperança, para colocar o sorriso de volta no rosto de alguém. É para isso. É para que a gente possa presentear os outros com algo que nós fomos presenteados. E assim a gente vai mostrar que dá valor a isso. Porque muitas vezes a gente pensa só na gente mesmo. Ah, não, eu não me sinto bem, eu vou ficar quieta, melhor eu não falar nada. Gente que vai falar coisa, né? Isso, vão me julgar, né? Dá trabalho ficar quieta aqui. Mesmo, né, Graça? Dá trabalho. A gente colocar nossa voz no mundo dá trabalho, assim, de forma coerente, né? Porque tem gente que fala, mas de forma coerente, assim, para servir e para ser útil, a verdade é que dá trabalho, exige sim algum esforço, né? A gente veio aqui, não veio falar coisa aleatória, a gente veio falar algo para acrescentar. A gente está falando coisas da nossa vida particular aqui, que é com o objetivo de realmente contribuir. E a gente viu, né, alguns comentários, comigo foi assim, foi parecido. Isso realmente motiva a gente a continuar, porque é uma prova de que as pessoas estão precisando mesmo de orientação. E motiva porque, olha, tá valendo a pena todo o esforço. Dificuldades a gente enfrenta mesmo, mas vale a pena a gente usar o nosso dom, né, o dom da fala, no caso aqui, para contribuir com outras pessoas. Com certeza. E esse tipo de contato também que a gente está tendo com essas mulheres, principalmente, que estão nos acompanhando, né? Tem homens aqui também, mas principalmente mulheres predominam aqui ao vivo, pelo menos. Esse contato aqui também mostra que nós todos temos os nossos desafios. Não é que eu e a Anne agora nós amamos gravar vídeos e falar aqui no Instagram. Não é bem assim, né, Anne? Mas nós vimos uma necessidade, nós vimos uma oportunidade também de compartilhar algo bom. Então é isso. Não é que ninguém seja melhor do que ninguém. Nós estamos aqui justamente expondo a nossa história, porque você pode se identificar, você de repente está vivendo o que a gente já viveu, e talvez a gente olhe para outras mulheres que também já passaram pelo que a gente está agora. Então não é, como você disse no início da live, não é que nós não temos então mais, a nossa garganta já não se manifesta mais com infecções, é muito mais raro, né? É muito mais raro. Mas também quando ela se manifesta, a gente tem outra maneira de lidar com isso. Porque aí a gente se relaciona com isso. A gente não vai simplesmente, vai lá, pega um remédio, toma e faz de conta que aquilo ali não existiu. Com esse conhecimento da psicossomática, dessa saúde emocional, a linguagem da doença, a gente consegue se relacionar. Então, certamente não tem nem comparação, né, com o que a gente passou há muitos anos atrás com essa situação. E até porque, né, como a gente aprende a respeito dos sintomas, eles são indicativos, né? Eu costumo falar, quando eu falo aí dos sintomas, o nosso corpo fala. É a linguagem do corpo, né, que se manifesta. São coisas que a gente precisa parar e olhar. E é muito importante a gente, não só a garganta, né, mas todo o nosso corpo, a gente olhar os sintomas, não só como um problema, uma doença, né, ver só de uma forma negativa, mas é uma forma do nosso corpo manifestar algo que está incomodando. Ou, como eu gosto de dizer também, ou pode ser um processo de cura, inclusive, alguns sintomas. A gente passou por algo muito impactante e vem um sintoma físico, e passa. Sim. E ele só mostra pra gente, olha, tá tudo bem, você venceu mais isso. Então, se a gente começar a olhar dessa forma, traz um alívio.
traz mais dignidade também, né, pra gente mesmos. Não parece muito fraco, não é isso. Nosso corpo é maravilhoso, né? É verdade. E nos ajuda a ir fazendo nossa trajetória, lapidar nossa trajetória também. Os sintomas nos ajudam também. Sim, a gente não pode condenar esse recurso, na verdade, que o corpo humano tem, né? O corpo humano é uma criação perfeita. Então, ele contém muita sabedoria na forma como ele lida com as coisas. Então, uma dor no estômago revela muito sobre o que você está passando nesse momento. Um desconforto, né? Na garganta, um desconforto na cabeça, nos braços, no pescoço. Isso Cada revela muito. Exato. Tem algo. A Graça perguntou aqui, né, se a inflamação na garganta sempre vai ser por isso. A razão sempre será essa. A razão a gente sempre analisa um contexto, né? Eu falo do meu contexto, porque eu sei o que eu vivi, a Graça falou do dela também, ali em outra época da vida dela, né? Diferente da minha. Mas muitas vezes é pelas coisas que a gente cala. Aquela sensação de estar entalado na garganta, né? A inflamação traz isso, né? Essa inflamação traz essa característica. Ou ficou entalado aqui, queria falar e não falei. Eu sinto, tem muito a ver também com a incapacidade, a sensação de que eu sou incapaz de falar. Tem que ver o contexto, né? Depende aí da pessoa, do ambiente, mas esse direcionamento já ajuda a fazer a análise. Isso. Por isso que, claro, aqui a gente está numa live, né? Mas dentro dos atendimentos a gente consegue abordar um pouco mais isso detalhadamente, fazer inclusive as perguntas certas para que a gente possa extrair a verdade, se é essa o desejo que você tem dentro de um atendimento, né? Se é essa a necessidade atual. Eu sempre falo, né, a gente pode procurar sintomas, né, na Masterclass eu falei isso também, porque eu falei sobre, né, os motivos, mas sempre precisa ter um olhar individual. Aquela pessoa é única. Qual é o contexto dela? Porque o que acontece? Que as pessoas, às vezes, confundem um pouco, né? Cada ser humano é único, certo? Todo mundo aqui concorda, sabe? Por sermos únicos, cada ser humano é único, eu falo que cada pessoa é um mundo, né? Tem a sua forma de enxergar esse mundo. Então, uma situação que para mim eu poderia entender como rejeição, uma outra pessoa pode entender como uma injustiça. Ela não vai ficar com um sentimento de rejeição como eu. Ela vai ficar com o sentimento de que isso é injusto, tá errado. Né? Então, por isso que é muito individual, que é único, assim. Cada pessoa tem um olhar e é como ela se sente em relação a algo que vai fazer com que ela tenha um tipo de sintoma, né? Sim. A Roseli comentou aqui, achei bem legal, né? Ela é terapeuta também, ela falou, nossa caminhada abre caminho para outros se inspirarem e acreditarem em si. Exatamente. A Isabel colocou aqui, ótimo conteúdo, mas vou ter que sair, depois ouvir a gravação. Legal. A Tânia colocou, né? Parabéns pela interação de vocês, o carinho e o respeito que estão desenvolvendo na live. Obrigada, viu? Vocês merecem. A gente merece esse carinho e esse respeito, né? E o nosso convite aqui é justamente, como a Anne falou agora há pouco, cada pessoa é um mundo, que você olhe para o seu mundo também, que você trate a sua história com respeito e com carinho, porque às vezes a gente olha com mais carinho para a história dos outros do que para a nossa, né? E olhar com carinho para a nossa história, se perceber, eu tô com uma dor na minha mão. Perceber, né, o que é que eu tô querendo agarrar, que eu não tô querendo soltar, sabe? Se perguntar, olhar para a mão, para que ela serve? Sabe? É praticamente uma conversa, né, Anne? Que a gente precisa aprender a ter com a gente mesmo. O que eu não tô querendo soltar? Onde estou perdendo a firmeza? Olhar para as funções da mão. Claro, a psicossomática, o estudo da psicossomática, ela nos dá profundidade, né? Mais profundidade para poder guiar um atendimento, por exemplo. Mas a gente pode iniciar essa conversa e depois, claro, passar pelo atendimento individual e de fato saber
qual é a melhor maneira de agir diante de determinadas situações que estão se apresentando. Até porque nada substitui o atendimento individual, né? Isso. Porque eu sei, assim como eu, né, Grazi, você também procura quando é preciso ajuda, eu também, porque quando é sobre nós, a gente tem mesmo mais barreiras, né? Tem mais. Se a gente soubesse, enxergasse tudo, a gente já tava quase perfeita, né? Mas a gente é imperfeita, não enxerga tudo, e às vezes precisa de ajuda. E reconhecer isso também é tão bom. É muito bom a gente ser humilde, reconhecer que às vezes não é lendo um livro que vai resolver, não é descansando. Tem momentos que sim, é lendo um livro, descansando resolve. Tem outros momentos que a gente precisa de um direcionamento mesmo. Alguém que mostre pra gente. Não é naquela relação de dependência, né? É na relação mesmo de adulta. Olha, eu preciso e quero melhorar isso na minha vida, eu não estou encontrando como. Seja numa terapia, ou seja num coach, né? Que a Grazi faz aí belamente também. Muitas vezes a gente precisa de direcionamento. E esse é um incentivo. Mas vamos já passar o passo a passo? Né? Sim. Nós temos muitos pontos cegos, né? Aí uma analogia que a gente pode até colocar é se a gente pensar num ótimo cirurgião, por exemplo, operou um montão de gente a vida inteira. Será que se ele precisar de uma cirurgia, qualquer que seja, assim, vamos pensar na cirurgia de coração. Se ele precisar de uma, será que ele mesmo vai poder fazer a própria cirurgia? Não. Ninguém, não seria lógico pensar isso. Então, essa analogia ela serve bastante para a gente perceber que nós temos os nossos pontos cegos, que independente do tanto que a gente caminhou, sempre vai ter alguma coisa que a gente não enxerga sozinho. E o bom terapeuta, o bom profissional é aquele que sabe disso e ele busca ajuda quando é necessário, para que ele possa continuar inteiro para quem o procura também. Então, a gente precisa também ter esses pontos de atenção quando a gente procura alguém para nos ajudar. Mas vamos ao passo a passo, então, tão prometido, porque nós estamos nos encaminhando para o fim da nossa live, passo a passo para manifestar a nossa voz no mundo. Você quer dizer o primeiro que a gente separou aqui, Anne? Eu vou dizer o resumo, são 4. Tem gente que gosta de anotar, que vai rever a gravação. Então, 4 pontos. Nomear, reconhecer, praticar e expressar. Agora a gente vai explicar sobre cada um, ok? Primeiro ponto, então, a Grazi mandou, eu vou obedecer, né? Nomear. Nomear o quê? Nomear o que você está calando. Como eu vou nomear o que eu estou calando? Coloca no papel. O que você tem medo de falar? Parece uma coisa muito simples, mas faz muita diferença. Se você parar um dia sozinha, tranquila e o que para mim é difícil falar, escreve. Essa clareza já vai ajudar. Então, o primeiro passo, nomear. O segundo passo que a Anne mencionou aí é reconhecer. Reconhecer o quê? Reconhecer o impacto do silêncio. Se você é uma pessoa ou era uma pessoa que se calava diante das situações, reconhecer o impacto que isso tem na sua vida. Como que isso afetou quem você é hoje? Será que você continua sendo a pessoa que se cala diante das situações? Isso é só um reconhecimento. Não é para você se julgar, não é nada disso. É reconhecer o impacto desse silêncio na sua vida. Será que isso destruiu relações que você tinha? Será que isso fez você guardar mágoas das pessoas? Coisas que não estão resolvidas mesmo depois de anos? Então, esse é o reconhecer. Então, já passamos pelo nomear e pelo reconhecer. Terceiro, então, praticar. Praticar como? Criando um espaço seguro para a sua voz. O que seria esse espaço seguro? Uma amiga que você confie, um diário e, claro, né, a terapia também. Esses 3 pontos são importantes e você pode começar com um deles. De repente, pode começar primeiro com um diário. Não, eu gosto de usar o termo caderno de autoconhecimento. Escreve a respeito do que você sente, do que você pensa, do que você deseja. Coloca ali coisas que você nunca falou para ninguém. De repente, você tem uma amiga muito querida, mas você também nunca falou, nunca
você abriu dessa forma com ela. Sabe que às vezes tenho pensamentos negativos e sua amiga nem imagina, não sabe isso. É uma forma, né, de você sentir segurança de ser vulnerável com alguém que você confia. Pode ser o marido também, né, claro. Filho não pode não, viu? Só amiga e marido, só com Filho tá adultos. fora Adultos têm dessa amigos lista, né? adultos. Filho fora dessa lista. Uma outra vez a gente pode falar sobre esse assunto mais profundamente. Mas a Pode terapia mesmo. muitas vezes é necessário, sim. E vai dar mais força, né, para você expor, que é um ambiente seguro, sem julgamento. Você vai poder expor tudo que você pensa, que você sente, e isso vai te ajudar a organizar dentro de você. Então, Exatamente. praticar é o terceiro passo. E por último, o quarto passo é expressar. E muitas vezes vai ser por coisas bem, bem simples, mas que talvez hoje possa ser um desafio grande para você. Como, por exemplo, como eu posso começar a expressar? Talvez dizendo não em algumas situações. Situações que são prejudiciais para você e talvez você diga sim hoje em dia, você pode experimentar dizer não. Ser amoroso, ser respeitoso, mas dizer não, estabelecer os seus limites. Ou então, talvez, dar uma opinião sincera, e isso me faz lembrar um ditado que a gente tem, que cavalo dado não se olha os dentes, né? E às vezes a gente fica com coisas, né? Ganha coisas dos outros, e a gente nem gostou, assim. Às vezes é uma coisa usada, né? A gente nem gostou, mas a gente fica porque a gente tem essa crença muito forte. E aí a gente acaba não expressando a nossa opinião, dizendo, talvez não, muito obrigado, talvez para outra pessoa, mas muito obrigada por lembrar de mim. Eu não tenho Então, essa é uma... espaço para ter um cavalo, né? Então, e dentro disso também tem outra questão amplamente confirmada e comprovada pela neurociência, que são as afirmações. Então, tudo que eu falo para mim mesma tem um impacto sobre mim. Então, nesse ponto 4, expressar, eu também posso expressar para mim mesma coisas novas que talvez eu não expresse. Como, por exemplo, minha voz é valiosa e merece ser ouvida. Talvez você nunca na vida tenha ouvido nada como isso. Talvez você sempre tenha ouvido, fica quieto, não faz barulho, não incomoda, engole o choro. E pela primeira vez você vai tomar as rédeas da situação e vai dizer, não, a minha voz é valiosa, ela merece ser ouvida. Com amor, com respeito pelas pessoas, mas ela merece ser ouvida. Então, esse é o ponto expressar, ponto 4. Então, passamos pelo 1, nomear, ponto 2, reconhecer, ponto 3, praticar e ponto 4, expressar. São coisas que a gente já pode fazer a partir dessa live já, quando a gente fechar a live aqui, já é possível praticar. E eu quero aproveitar e perguntar para você que está aqui com a gente, que está vendo a gravação também, se você já aplica algum desses 4 pontos. Já foi orientada, colocou em prática e viu o benefício. A gente vai gostar de saber, então compartilha com a gente também. Vai ser muito bom entender, né, e ter essa interação com vocês. Você já conseguiu nomear seus sentimentos? Já reconhece e acolhe o que você sente, o que você tem vontade, o que você quer dizer? Tá praticando aí? Tá falando com alguém que você se sente segura? Porque a gente começar a usar a nossa voz é desafiador. Mas se a gente começa num ambiente seguro, isso vai dando forças, né, pra gente ir expandindo esse uso. E essa expressão que eu gosto muito também desse ponto que a Grazi trouxe, além do dizer não, mas falar para si mesma, né? Coisas positivas de incentivo. A Roseli falou que amou os 4 pontos. A Marli falou que está colocando em prática um caderno especial. Que legal, Marli. Parabéns, parabéns para vocês. Por estarem aqui hoje e por já estarem fazendo algo de valor para manifestar a sua voz e a sua essência no mundo. O poder que tem, assim, o grupo, eu percebo isso dentro das minhas mentorias, o poder do grupo é muito forte. Então, quando você tem outra referência, né? E referência aqui que eu digo não é alguém melhor ou pior, não, uma referência, alguém para olhar, assim, para a história
e ver essa pessoa passou por isso também e ela não desistiu, ou ela está fazendo o que é o seu melhor. E conhecer histórias assim fortalece muito a gente, especialmente no ambiente feminino, né? Isso é muito necessário. E às vezes a gente tem uma certa carência de ambientes assim. Então, foi realmente um prazer para mim, tenho certeza que para a Anne também foi, estar na companhia de pessoas incríveis assim como vocês na noite de hoje. É um prazer para mim. Obrigada pelo convite, obrigada a cada uma que esteve com a gente aqui, que está assistindo a live agora, a gravação. E a gente deseja de coração que tenha tocado aí, que tenha fortalecido ainda mais o seu desejo, que já decidiu se posicionar e usar a sua voz, que sirva de incentivo mesmo, que a sua voz é valiosa. Se ninguém tinha dito isso ainda, eu estou dizendo aqui, sua voz é valiosa. Use-a. A da Grazié, e que privilégio poder estar compartilhando esse assunto aqui com ela. Então, use a sua também, você que está ouvindo aqui, ó. Tem muita gente que não necessariamente você precisa fazer uma palestra, ser terapeuta, ser coach, não. Talvez você possa usar a sua voz em benefício das pessoas próximas, simplesmente por você primeiro ter esse olhar consigo mesma, para poder olhar para o outro e ver que ele precisa às vezes de um incentivo, de um elogio, talvez um incentivo aí para se posicionar, para falar dos seus sentimentos. Muito obrigada mais uma vez. Exato. A gente fica muito feliz de ter a companhia de vocês aqui, de poder ser útil de alguma maneira, né? Como eu digo, de repente contribuir com um grãozinho aí da nossa história com vocês, nós que agradecemos vocês. E, claro, se vocês sentirem que é o momento, né, de passar por um atendimento individual, nós estamos à disposição, a Anne com os atendimentos dela, eu com os meus, com as nossas, né, cada uma com a sua abordagem, e também os nossos grupos, né? Tanto eu quanto a Anne também conduzimos grupos de desenvolvimento pessoal, então contem com a gente também na jornada de vocês dessa descoberta da voz. Muito obrigada pela companhia. Os gravados também, estava esquecendo de comentar. Os gravados, está na bio para quem tem interesse e aproveitar. Muito obrigada. Obrigada a você, Anne. Obrigada pela companhia. Obrigada, pessoal. Um beijo.